Segundo Viktor Frankl, psicoterapeuta e sobrevivente do Holocausto, o sofrimento sem sentido é uma doença. O sofrimento com sentido é um caminho. Em suas palavras, encontramos uma chave. O sofrimento pode nos aprisionar ou nos libertar. Depende do sentido que damos a ele. Mas como dar sentido à dor? Como enxergá-la como um ponto de partida e não como fim? Estudos de psiquiatras como Carl Jung e do neurocientista Andrew Berman indicam que muitos dos sintomas físicos e mentais que enfrentamos hoje estão profundamente conectados à falta de propósito. Ou seja, a ausência de um sentido claro para nossa vida pode manifestar-se em estresse, depressão e até doenças físicas. Imagine um instante, e se a dor, essa sensação tão incômoda, fosse, na verdade, um sinal de que algo precisa mudar? E se ela estivesse nos convidando a uma nova jornada? Uma jornada de encontro com nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro eu? É sobre essa descoberta, sobre esse caminho de cura interior, que vamos conversar. Nesta jornada, convidamos você a refletir sobre a dor e o propósito de uma forma que talvez nunca tenha feito antes. Porque a cura verdadeira começa no momento em que decidimos que essa dor pode ter um sentido, e que ela pode nos ajudar a reencontrar o caminho. Existe uma conexão profunda entre a saúde e o propósito de vida. E essa conexão vai muito além do que muitas vezes percebemos. Diversos estudos já comprovaram que pessoas que possuem um senso claro de propósito, algo maior que as guie e motive, tendem a viver mais e com uma qualidade de vida superior. O neurologista Andrew Berman, por exemplo, destaca como o propósito tem impacto direto no sistema nervoso, ajudando a regular a resposta ao estresse, aumentar a resiliência e até promover a longevidade. Por outro lado, a falta de um propósito definido pode ter efeitos devastadores. Quando nos sentimos sem direção, um vazio começa a tomar conta. E não é um vazio qualquer, é algo que corrói a motivação, que afeta o ânimo e, com o tempo, leva a uma sobrecarga de estresse e angústia. Não é raro que isso se traduza em sintomas físicos, como insônia, problemas digestivos e até doenças crônicas. Curiosamente, a própria palavra remédio vem do latim remedium, que significa literalmente um meio para retornar ao caminho. Remédios deveriam ser um suporte para nos reorientar à nossa saúde e bem-estar. Mas, muitas vezes, o tratamento se concentra nos sintomas, tentando silenciá-los, enquanto a causa, o desalinhamento com o propósito de vida, permanece intocada. Imagine se, em vez de apenas medicar os sintomas, pudéssemos enxergar a raiz dessa desordem. O psicólogo Carl Jung sugeria que a doença pode ser uma tentativa da nossa alma de expressar algo que não estamos reconhecendo conscientemente. Em outras palavras, muitas das nossas dores e angústias podem estar nos alertando para o fato de que estamos fora do nosso verdadeiro caminho. E é nesse ponto que a busca pelo propósito de vida se torna não só uma jornada espiritual, mas uma verdadeira cura interior. Portanto, refletir sobre o nosso propósito não é apenas uma busca filosófica, é uma questão de saúde integral. O nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito são entrelaçados, e quando encontramos sentido no que fazemos, estamos, de fato, dando ao nosso organismo uma razão para se manter saudável. Podemos transformar o sofrimento em um ponto de partida, uma oportunidade de recomeço e, finalmente, um caminho de cura. A busca pelo propósito é uma jornada interior, uma investigação que exige coragem e compromisso para descobrir quem realmente somos e o que nos move. Essa jornada pode ser dividida em 3 etapas fundamentais. Primeira etapa: identidade e autoconhecimento. Como o filósofo Hegel nos ensinou, antes de podermos transcender as circunstâncias, precisamos saber quem somos. Isso significa olhar para dentro e identificar aquilo que realmente nos define, nossos valores, princípios e as características únicas que fazem parte de quem somos. Esse processo de autoconhecimento é essencial, pois sem ele, é impossível encontrar o caminho que nos leva ao nosso propósito. Pergunte-se: o que me inspira? O que me faz sentir vivo? São essas respostas que nos mostram o caminho para nos conectarmos com o nosso eu mais profundo. Segunda etapa: identificação dos dons e paixões. O próximo passo é reconhecer nossos dons e paixões, aquelas atividades em que perdemos a noção do tempo, em que nos sentimos em estado de fluxo. Aqui, o conceito de propósito começa a ganhar forma, pois são esses talentos e interesses naturais que nos apontam para algo maior, algo que vai além de nós mesmos. Os psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi e Martin Seligman destacam que atividades que nos envolvem profundamente tendem a ser um indicador poderoso do que pode ser o nosso propósito. Pergunte-se: o que você faz bem sem esforço? O que traz alegria e paz? A resposta para essas perguntas muitas vezes revela o alinhamento entre nossas paixões e nosso propósito. Terceira etapa: conexão espiritual. Finalmente,
O propósito verdadeiro surge quando buscamos uma conexão com algo maior do que nós. Para muitos, isso significa uma ligação espiritual, uma fé ou uma relação com Deus que nos orienta e fortalece. Esta conexão nos dá uma clareza de propósito, um sentido de missão e uma fonte de paz e sabedoria. O neurocientista Andrew Neverg estudou o impacto da espiritualidade no cérebro e descobriu que a conexão espiritual reduz o estresse, promove a sensação de bem-estar e nos dá uma maior clareza para compreender o propósito de nossas vidas. Quando estamos alinhados espiritualmente, nos sentimos mais completos e em paz, e isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Através dessas 3 etapas, começamos a desenhar o mapa que nos guia ao propósito de vida. E, nesse processo, encontramos o que realmente nos traz sentido e nos fortalece diante das adversidades. As consequências da desconexão com o propósito. Mas o que acontece quando ignoramos esse chamado? Quando permanecemos desconectados do nosso propósito, as consequências começam a aparecer, e elas não afetam apenas nossa felicidade, afetam nossa saúde física e mental. Impacto na saúde mental e física. Sem um propósito claro, somos mais suscetíveis ao estresse, à ansiedade e à depressão. Sentimos-nos perdidos, sem uma bússola, e essa falta de direção aumenta a vulnerabilidade a doenças emocionais e físicas. Estudos de Harvard mostram que pessoas que vivem sem um senso de propósito têm um risco maior de desenvolver problemas de saúde, como doenças cardíacas, distúrbios do sono e até doenças autoimunes. O vazio interno pode criar um ciclo de mal-estar, onde o corpo sofre as consequências do sofrimento emocional. O sabotador interno. Talvez o maior inimigo da nossa saúde e bem-estar seja a nossa própria negação das nossas potências e dons. Ignorar nosso potencial, nossos dons e viver uma vida sem propósito é a maior forma de autossabotagem. Esse estado de desconexão com o que realmente importa para nós nos torna prisioneiros de uma vida sem sentido. Ao abrir mão do propósito, abrimos mão da verdadeira vitalidade, da alegria e da paz. O que resta é um sentimento constante de que algo está faltando, e, de fato, está. Reconhecer que o propósito é fundamental para a nossa saúde integral é o primeiro passo para resgatar o bem-estar. Encontrar o sentido na dor e entender o propósito na vida é a base para uma cura que vai além dos sintomas e trata a raiz da nossa saúde mental e física. Diagnóstico do propósito. Perguntas-chave para uma reflexão profunda. Agora que entendemos a importância do propósito e o impacto que ele tem em nossa saúde e bem-estar, é hora de olharmos para dentro e fazermos uma avaliação sincera. Um diagnóstico do propósito de vida começa com uma série de perguntas essenciais que nos levam a um entendimento mais profundo de quem somos e do caminho que estamos trilhando. Quem sou eu realmente? Além dos papéis que desempenho, muitas vezes, nos definimos pelos papéis que ocupamos: pai, mãe, profissional, amigo. Mas quem somos quando deixamos de lado essas máscaras? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para nos reconectarmos com nossa essência, aquilo que existe além das expectativas e demandas externas. O que faço que realmente me realiza? Em meio às obrigações do dia a dia, é fácil esquecer o que nos traz verdadeira alegria. Mas, para viver com propósito, precisamos redescobrir aquilo que nos faz sentir vivos, as atividades que nos dão satisfação e paz. O psicólogo e pesquisador Abraham Maslow chamou essa busca de autorrealização, um estado em que sentimos que estamos expressando nosso verdadeiro eu. Qual é o legado que quero deixar? Essa pergunta nos obriga a olhar para o futuro e refletir sobre o impacto que queremos ter. Qual a marca que desejamos deixar no mundo? Essa visão de longo prazo nos ajuda a alinhar nossas ações diárias com algo maior, construindo um sentido que perdura além do presente. Estou alinhado com os valores e princípios que considero fundamentais? Nossos valores e princípios são como o alicerce de uma casa. São eles que sustentam nossa vida e orientam nossas escolhas. Se não estamos alinhados com o que realmente acreditamos, sentimos um desequilíbrio constante. Buscar o propósito é também buscar coerência entre o que fazemos e o que acreditamos. Essas perguntas são um guia essencial para mapearmos as áreas da vida onde existe desconexão, onde estamos nos distanciando do que realmente importa. Elas nos mostram os pontos de ajuste necessários, ajudando-nos a construir uma nova direção, mais alinhada, mais verdadeira e, acima de tudo, mais saudável. Prática e ação, caminho de cura e reorientação. Agora que identificamos nosso propósito e entendemos sua importância, o próximo passo é a prática, transformar esse entendimento em ação concreta. Esse processo de reorientação é um caminho de cura que exige comprometimento diário e uma vontade genuína de mudança. Aqui estão 5 passos para essa reprogramação, que pode nos levar a uma vida mais alinhada, plena e saudável. Primeiro passo: autoanálise, encarar nossa situação de frente.
O primeiro passo é olhar com sinceridade para onde estamos agora. Muitas vezes, nos sentimos insatisfeitos, mas evitamos confrontar as razões reais por trás disso. Ao encararmos essa realidade, identificamos o que nos falta e o que precisa ser ajustado. É uma autoanálise corajosa que nos obriga a reconhecer nossas limitações, mas que também abre portas para novas possibilidades. O psicoterapeuta Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. Encarar nossas insatisfações é o primeiro passo para a mudança. Segundo passo, definição de propósito, estabelecer metas claras. Depois de uma análise sincera, precisamos definir um propósito que nos inspire e motive a seguir em frente. Esse propósito se transforma em metas claras e realistas que nos impulsionam a cada dia. É ele que nos guia nas pequenas e grandes decisões, servindo de ponto de referência para cada ação que tomamos. Como disse o filósofo Nietzsche, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Ter um propósito é encontrar o nosso porquê. Terceiro passo, conexão com o divino. Meditação e oração. Nenhuma jornada de reorientação é completa sem a busca por algo maior. Ao nos conectarmos com o divino, seja através de oração ou meditação, encontramos força e direcionamento para os desafios que enfrentamos. A ciência tem comprovado o impacto positivo da meditação e da espiritualidade na saúde mental e física. O Dr. Herbert Benson, da Harvard Medical School, mostrou que a prática de oração e meditação reduz o estresse, melhora a resiliência e nos permite ver com mais clareza o caminho que devemos seguir. Quarto passo: planejamento e ação, um plano prático. Com o propósito definido e a força espiritual renovada, é hora de criar um plano de ação prático. Esse plano é feito de pequenas metas, que nos aproximam do nosso propósito todos os dias. Cada ação, por menor que pareça, é um passo em direção ao nosso objetivo maior. Estabeleça metas diárias e semanais que sejam realistas e possam ser mensuradas. Como ensina o autor James Clear, pequenos hábitos diários, quando praticados de forma consistente, levam a grandes transformações. Quinto e último passo: integração dos dons e potenciais, cultivar nossas habilidades únicas. Finalmente, para que o propósito se manifeste plenamente, precisamos integrar nossos dons e potenciais. Isso significa implementar atividades que estimulem nossas habilidades naturais e fortaleçam a conexão com aquilo que realmente nos realiza. Quando fazemos isso, sentimos que estamos no caminho certo, que estamos em harmonia com quem somos e com o que podemos oferecer ao mundo. Cada um desses passos é um convite para uma vida mais alinhada, onde a cura vem de dentro, onde o propósito se transforma em prática e onde o bem-estar se torna uma realidade. Esse caminho não é fácil, mas é transformador, e cada passo nos aproxima de uma vida mais significativa, saudável e plena. Chegamos ao final de nossa reflexão, e o que vimos é que a dor, muitas vezes, pode ser mais do que um obstáculo. Ela pode ser o empurrão que nos desperta para uma vida mais alinhada e cheia de significado. Em vez de temê-la ou lutar contra ela, que tal olhá-la como uma aliada? Uma força que nos chama para algo maior, para o nosso verdadeiro propósito. Viktor Frankl, que enfrentou sofrimentos inimagináveis e ainda assim encontrou significado, nos lembra que o sentido pode transformar a dor em uma jornada de evolução. A dor é um convite para refletirmos, realinharmos e nos abrirmos a um propósito maior. E com cada passo que damos em direção a esse propósito, nos aproximamos não apenas de uma vida mais saudável, mas de uma vida mais plena, mais significativa. Convido você a refletir profundamente sobre o seu propósito e a iniciar, hoje, sua jornada de cura interior. Essa caminhada não é um destino a ser alcançado, mas uma direção para trilhar todos os dias, com cada passo. Lembre-se, o propósito é o guia que dá sentido a cada momento e a cada desafio. Que você encontre nele o caminho para a cura e para uma vida mais verdadeira. Inscreva-se agora e comece sua jornada de propósito e cura. Até o nosso próximo vídeo.